Brasil está preparado para a competição ferrenha que existe entre os países pelo avanço científico e tecnológico? Em quais áreas nós estamos melhores? As pesquisas desenvolvidas nas universidades, por exemplo, impactam a economia brasileira? De que maneira? Essas e outras perguntas nós vamos fazer para o professor livre-docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, Glauco Arbix, que é presidente da empresa financiadora de estudos e projetos, a FINEP, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Professor Glauco, muito obrigado pela entrevista, pela participação no programa. Gostaria que o senhor explicasse para o telespectador como é que funciona a FINEP. A FINEP é uma instituição financeira. Ela faz empréstimos, geralmente empréstimos subsidiados pelo governo. Ela também executa uma série de transferências para universidades e centros de pesquisa. E tem uma terceira modalidade, que se chama subvenção econômica, em que nós fazemos esse tipo de transferência para as empresas. Transferência para quê? Que tipo de financiamento? Que tipo de projeto? São todos eles projetos voltados para tecnologia e inovação. A FINEP, de fato, é uma agência nacional de inovação, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, recebe recursos do Tesouro Nacional, e é a gestora, ela faz o gerenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Esses são recursos que vêm de várias áreas da economia, todos eles pingam um pouquinho a cada operação financeira que é executada, e esses recursos todos formam um bolo volumoso que a FINEP administra e implementa na forma de empréstimos às empresas e às universidades, sempre com foco em tecnologia e em inovação. Eu, na introdução, falei da questão da competição científica e tecnológica no mundo. Nós temos no Brasil áreas de ponta, por exemplo, biotecnologia, a questão da exploração do petróleo em águas profundas, e temos outras áreas que não estão tão avançadas assim. Eu pergunto para o senhor, no geral, como é que nós estamos? Qual o balanço que o senhor faria na área de ciência e tecnologia no Brasil? O Brasil viveu avanços muito fortes nos últimos 10, 15 anos. O Brasil é outro. A pesquisa brasileira, a gente normalmente se esquece, ela é recente. Se você voltar para 50, 60 anos atrás, havia pequenos núcleos somente, em algumas regiões, em especial no sul, sudeste do Brasil, que desenvolviam algum tipo de geração de conhecimento novo. Eu não falo de mentes brilhantes, certo? Eu estou falando de instituições, de centros de pesquisa. Produção regular, né? Claro, mesmo o sistema universitário brasileiro é muito recente, né? Mas, apesar dessa juventude do nosso sistema de tecnologia, de ciência e de inovação, o Brasil avançou de uma maneira muito rápida, criou um sistema de pós-graduação. O Brasil hoje forma doutores e mestres num nível praticamente equivalente a um país como a França, ou se aproxima rapidamente para ser um país como a Inglaterra. O Brasil produz mais de 2% dos artigos que são publicados em revistas científicas pelo mundo afora, nas mais diferentes áreas. Então, os avanços são muito fortes. O Brasil tem um sistema universitário, o Brasil forma gente. Mas quando se trata de transformar esses avanços todos, esse conhecimento acumulado, em tecnologia, quando se trata de perceber, de aferir, de medir esse tipo de conhecimento, que impacto ele produz exatamente na economia, nós passamos aí a ter muito mais desafios do que grandes resultados. No caso das empresas, por exemplo, especialmente das grandes, a tecnologia que elas utilizam é importada, né? Uma parte sim, veja, nós temos algumas áreas em que o Brasil é campeão no mundo, certo? O agronegócio brasileiro é altamente competitivo. E não é altamente competitivo porque, ele tem salário mais baixo. Não, ele é altamente competitivo porque ele está baseado em mecanização, ele está baseado em irrigação eletrônica, ele está baseado em tecnologia, ele tem um suporte de formação de tecnologia, que no caso, em muito é fornecido pela Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária. Entende? Então, nós temos áreas que são gigantes no Brasil, que fazem parte da economia brasileira,
em que o Brasil é altamente competitivo. Na área de etanol, o etanol brasileiro é imbatível. Não é só porque nós produzimos etanol que é mais verde, é mais amigável ao meio ambiente, que é o etanol que é produzido a partir da cana, se comparado com o que vem do milho nos Estados Unidos, que é o principal produtor de etanol do mundo. Mas é porque o etanol nosso, baseado em pesquisa, baseado naquilo que foi desenvolvido por universidades, centros de pesquisa públicos e centros de pesquisa privados, o Brasil alcançou um grau de qualidade e de competitividade que nos dá uma posição absolutamente ímpar no cenário internacional. Onde é que estão os nós, então? O senhor estava dizendo que quando se trata de transferência da pesquisa científica, especialmente nas universidades, para a economia, nós temos desafios. Quais são os desafios, professor? Os desafios são, nessas áreas, nós conseguimos casar o conhecimento da universidade com o conhecimento empresarial. Poderia pegar o exemplo da Petrobras. A Petrobras é o que é, em grande parte, graças aos milhares de contratos e convênios e centros de pesquisa que ela construiu com dezenas e dezenas de universidades no Brasil, que alimentaram a Petrobras, que geraram tecnologia. Então, esses são os exemplos que nós temos de êxito. Mas há outros exemplos em que nós não temos tanto êxito. Você pegar a área de microeletrônica, você pegar a área de fármacos, medicamentos, certo? Você pegar mesmo a área de software, você não tem esse entroncamento, né? essa mescla, né, da atividade de geração de conhecimento nos centros acadêmicos, nos centros universitários, com o centro empresarial. Você tem sempre que lembrar que são animais institucionais diferentes. A universidade tem seu ritmo, né? Seus prazos, as suas necessidades, a curiosidade. Isso deve continuar, é evidente, ela tem autonomia. E a empresa, ela tem outros objetivos. Então, colocá-los juntos não é uma tarefa simples no mundo e também aqui no Brasil. Apesar de a gente ter exemplos com êxito, como eu falei para você. Agora, quando nós conseguimos efetivar esse casamento, a FINEP é uma espécie de juiz da paz, a nossa pretensão é a gente facilitar exatamente esse casamento e promover uma série de apoios para que esse casamento seja duradouro, o que já é difícil nos dias de hoje, certo? Ter um casamento duradouro. Eu queria lembrar a você que quando a gente conseguir fazer isso, certamente o Brasil vai dar um salto espetacular. Porque a ciência brasileira é de primeira qualidade, é de alta qualidade, nós temos um volume de empresas cada vez mais competitivas e esse casamento ele vai se dar, mesmo que não de uma maneira total, abrangente, mas ele vai se dar e quando ele ocorre, ele é virtuoso. O senhor, quando explicou